sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de... Paz, amados. Romanos capítulo 4, verso 16 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são, como se já fossem, o qual em esperança criou contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Sem enfraquecer na fé, não atentou para o que seu próprio corpo, sem vitalidade, pois era já de quase 100 anos, tampouco para a falta de vigor do ventre de Sara. Ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E o capítulo 5, versículo 3 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é experiência, e a experiência é esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Glória a Deus. Pai, nós estamos aqui mais neste momento contando com o mover do Teu Espírito Santo sobre a Tua palavra para vir de encontro às nossas necessidades, ó Pai, preenchendo o nosso coração de gozo, satisfação, ó Deus querido, esperança, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos e Te agradecemos. Amém. Para que nós entendamos melhor esse texto, a palavra de Deus fala, ela conta para nós, não aqui, mas no livro de Gênesis, que Deus chamou Abraão para que ele fosse pai de muitas nações. Deus fez uma aliança com Abraão, dizendo que ele seria pai de muitas nações. E aí, nesse momento, estava havendo então uma contradição, se podemos dizer assim, porque ele não tinha filhos e Sara era uma mulher já sem vigor físico, ele era um homem de quase 100 anos, e a promessa da descendência não vinha, e ele ficava se questionando de onde poderia vir esse filho, de onde poderia vir essa descendência, será do seu servo, será da serva, porque ele já estava meio que sem saber como é que Deus ia fazer para cumprir a promessa na vida dele. E é interessante porque nós estamos vivendo dias, sempre nós estamos vivendo dias desafiadores na nossa vida. Nós estamos ouvindo muito ultimamente as pessoas dizendo assim, olha, hoje nós estamos vivendo dias desafiadores, mas a realidade é que a vida é um grande desafio. A vida de fé é um desafio ainda maior. E nós temos vivido tempos desafiadores de verdade, tempos que desafiam a nossa fé. Tempos em que muitas vezes nós vamos vendo o tempo passar e as coisas acontecerem e ir contra a nossa esperança, como diz a palavra aqui, que Abraão creu contra a esperança, porque tudo ia contra a circunstância positiva para a vida dele, porque ele já tinha quase 100 anos, Sara já era uma mulher idosa, que não tinha mais um ciclo vital necessário para que ela engravidasse, e ela não engravidava, mas a promessa existia, e aí Deus tinha feito uma aliança com ele, mas a promessa não acontecia, então era um desafio. Mas o problema aqui em questão que eu quero levantar para nós hoje não é necessariamente a promessa ou a falta da promessa, não é necessariamente a circunstância ou a falta da circunstância, porque a promessa existe e a circunstância existe. Mas o que eu quero levantar para nós hoje, nessa tarde, é a postura que nós tomamos diante dos desafios da nossa vida.
É muito triste porque nós temos visto pessoas que têm esmorecido no meio do caminho, pessoas que têm desanimado, pessoas que têm ficado muito entristecidas, pessoas que têm visto em tudo que tem acontecido um motivo para uma desculpa para abandonar a fé, para abandonar a caminhada com Deus e para ver a promessa de Deus cada dia mais longe. Mas, querido, eu quero no meio de todo esse monte de desafio, eu quero lançar para você um outro desafio. O desafio de continuar acreditando. O desafio de olhar a situação da mesma maneira que Abraão olhou a situação. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para voltar atrás naquilo que Ele promete para nós. As promessas de Deus, elas vão se cumprir na nossa vida. Tudo o que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir. As circunstâncias, elas não podem afetar aquilo que Deus é, a perfeição de Deus, a glória de Deus. E por falar em glória, nesse processo todo em que Abraão estava, qual que foi a ferramenta que ele usou, qual que foi a postura que ele usou para que ele conseguisse sobreviver, para que ele conseguisse superar aquele tempo de tanta negatividade diante naquele espaço, naquele vácuo antes da promessa chegar. O que ele fez? Ele deu glória a Deus. E dar glória a Deus é muito mais do que um chavão, é muito mais do que você levantar a mão e falar, oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, oh, glória, oh, glória. É muito mais do que isso. Dar glória a Deus é revelar o invisível. É trazer para o natural o sobrenatural. Quando Jesus fazia milagres aqui na terra, ele estava trazendo o sobrenatural para o natural, ele estava dando glória a Deus, porque os milagres que ele fazia revelavam a glória de Deus. Então, o que é interessante a gente saber? É interessante a gente ver que Abraão, ele não esperou Isaac chegar para ele dar glória a Deus. Ele deu glória a Deus no processo. Porque esse texto que nós lemos diz que ele não duvidou e ele acreditou, ele teve esperança mesmo quando a esperança ia contra a esperança. Quer dizer, ele ia com esperança mesmo quando a esperança estava remando contra a maré. Isso é dar glória a Deus. Isso é dizer, Senhor, eu te reconheço no meio dessa tempestade. Eu sei que essa tempestade pode assombrar os meus olhos, mas os teus olhos, a tua voz, a tua autoridade está acima dessa tempestade. E eu sei que o Senhor, no meio de tudo isso, o Senhor continua no controle. Isso é dar glória a Deus, amado. Isso é trazer a glória de Deus para o seu hoje. Isso é não ser um Tomé nos nossos dias. Porque Tomé, ele precisou ver para crer. Tomé era um dos quais a promessa precisaria chegar até ele para que depois ele desse glória a Deus. Mas Jesus disse, bem-aventurados os que não viram e ainda assim creram. Como estão os nossos olhos hoje? Será que nós estamos apegados às circunstâncias? Veja bem, se Abraão olhasse ao seu redor, ele ia ver Sara envelhecida, as rugas estampadas no sua testa, na sua expressão, no seu corpo. Ele ia olhar para si mesmo e ele ia ver a dificuldade dele como homem. O seu vigor ausente cada dia mais. Naquele processo de esperar a promessa, eles estavam caminhando para a morte. Porque se você parar para pensar, cada dia que passa nós temos um dia a menos de vida. Cada dia que passa nós estamos um dia mais envelhecidos. Cada dia que passa nós temos um dia menos de vigor. Cada dia que passa a gente está um pouquinho mais dolorido, com uma coisinha a menos funcionando perfeitamente. E era essa a sensação que Abraão tinha. E a promessa não chegava. E é por isso, queridos, que muita gente não consegue ver a glória de Deus na espera, no processo.
É por isso que o povo pereceu no deserto, porque não conseguia ver a glória de Deus na água, na nuvem, na coluna, no maná, no sapato que crescia no pé, na roupa que não envelhecia. Não conseguia ver a glória de Deus no processo, porque a gente fica olhando tanto para o final da corrida, tanto para o final da corrida, que a gente não enxerga que quem está nos sustentando no meio da corrida é Deus. Deus também é Deus do processo, Ele não é Deus só da chegada, só do triunfo. No meio desse processo tem muita coisa que está sendo trabalhada em nós, no meio desse processo tem muita coisa que está sendo trabalhada na nossa família, na nossa vida. E todo esse processo só é possível porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações através de Jesus Cristo. Todo esse processo só é possível porque nós estamos do lado de cá, porque nós temos uma esperança viva derramada em nosso coração. Nós podemos estar passando por tribulação, mas nós nos gloriamos nessa tribulação. Porque como Paulo disse, a tribulação ela produz perseverança. Ela não é uma tribulação vã, não. Ela não é uma coisa sem propósito, ela não é uma coisa sem motivo. Deixa a promessa está chegando, a promessa está vindo, e a promessa não está vindo devagar, a promessa está vindo a galope. A promessa está vindo a galope, você pode não estar vendo, mas a promessa está vindo a galope. E enquanto a promessa está vindo, olha, a tribulação está aqui toda ao meu redor, oh meu Deus, mas tem uma nuvem de chuva aqui, mas tem um desemprego ali, mas tem uma enfermidade aqui, mas tem uma luta na minha casa aqui, tem um problema no meu casamento lá, tem uma dificuldade financeira aqui, tem uma dívida cá, tem um problema com meu filho cá. Mas, querido, se nós estamos firmes no Senhor, a palavra nos diz que toda a tribulação da nossa vida, ela vai ter um propósito, ela vai ter um agir, ela vai ter um objetivo e ela vai alcançar um abrilhantar na nossa fé. Nós vamos nos gloriar nas tribulações, nós vamos nos gloriar no propósito, nós vamos dar glória a Deus no processo. E aí as tribulações, elas vão trazer para nós perseverança. Nós vamos estar lá naquele sacode, e no meio do nosso sacode nós vamos estar dizendo glória a Deus, que a minha promessa está chegando. Nós não vamos olhar para o que falta, mas nós vamos olhar para aquilo que a gente já tem. Porque Deus, à medida que a gente for glorificando ao Senhor no meio dos nossos processos, Ele vai abrir os nossos olhos para que a gente olhe as coisas do mesmo jeito que Ele vê. E quando nós conseguirmos enxergar as coisas do jeito que Deus enxerga, nós vamos enxergar a tribulação com perseverança. Ela vai produzir em nós perseverança, e a perseverança vai trazer experiência, e a experiência vai trazer esperança, uma esperança viva, que não é aquela última que morre, não, mas é uma esperança imortal, porque ela foi plantada no nosso coração pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo de Deus, pelo amor de Deus que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Então, meu amado, ânimo, levanta a tua cabeça, você que está aí na sua casa, pensando coisa ruim, pensando que você está gravando uma devocional e de repente tem um homem passando na rua vendendo pamonha. Poxa vida, homem, você vai passar aí na rua agora, você vai atrapalhar meu vídeo? Não. Pensa nisso com esperança, pensa nisso com perseverança. Pô, meu Deus, ele é um irmão de uma igreja irmã, que está aí tentando ganhar o pão de cada dia dele com trabalho honesto, no meio de tanta dificuldade. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, que deu a oportunidade a esse irmão, que deu esse escape para esse irmão. Escape para ele, testemunho para nós. Sabe, queridos, teve um avivalista evangélico, se não me engano o nome dele era George Miller. Ele cuidava de centenas de crianças num orfanato. E muitas vezes eles não tinham nada para comer. E ele punha a criançada toda sentada na mesa e ele falava:
Vamos agradecer ao Senhor. E a criançada com o prato vazio na mão e falou, vamos agradecer pelo quê? Ele falou, vamos agradecer ao Senhor, que o Senhor vai providenciar. E eles começavam, glória a Deus, glória a Deus. Muito obrigada, Senhor, por essa refeição que o Senhor nos concedeu hoje. E a criançada meio confusa. Aí, de repente, batia lá na frente, era uma festa que não tinha acontecido, era um evento que tinha tido muito mais alimento do que o necessário, tinha sobrado um absurdo e eles iam lá levar uma comida chique, prontinha para a criançada. E isso não foi uma, não foi duas, não foram 3 vezes, foram inúmeras vezes que o Senhor supriu, não antes e nem depois, mas no momento certo. E no processo, o servo dele estava lá, não sozinho, glorificando a Deus, dando glória a Deus, mas ensinando aquelas crianças todas a glorificar o nome do Senhor no meio dos processos também. E com isso, escreveu uma história de testemunho, o testemunho da grandeza e da glória do nosso Deus, do Deus que nós servimos. Meu amado, ânimo, força, coragem. Se te mostrares fraco na hora da angústia, tua força será pequena. Força, resiste ao dia mau. Vai na força do Senhor. Você pode ser um Davi pequenininho, mas o Deus que você serve é o Senhor dos exércitos fortes e poderoso. É no nome dele que você está em pé. Glorifica o nome dele, que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Glorifica o nome dele, levanta e vai, bate a poeira, porque não é aqui ainda o vosso descanso. Levanta, sacode, tem muita coisa ainda para você viver, tem muito milagre ainda para você viver. Ai, mas a minha promessa, a tua promessa vai chegar. Até lá tem muito testemunho da grandeza de Deus para você viver nesse processo, nessa caminhada, nessa jornada que o Senhor te permitiu. E nessa jornada muita coisa se aperfeiçoada em você. Seja um Abraão dos nossos dias. Não desanime, não esmoreça na sua fé. Mas confia no amor de Deus que foi derramado em seu coração. Confia no agir de Deus. E com certeza, grandes coisas ainda o Senhor fará na sua vida e na sua família, para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe. Um beijo. Fique na paz. Paz do Senhor.